Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí? Vocês compreenderam como que eu faço para localizar um arco côngruo? E como, professor, que eu faço para achar a primeira determinação positiva? Professor, o senhor está praticamente falando da mesma coisa. Para nós verificarmos se dois arcos são côngruos, eu tenho que verificar se eles têm a primeira, na realidade, já ia misturar, se eles têm a mesma localização na circunferência. E essa localização, agora sim, é a primeira determinação positiva. Resume, professor. Divide por 360, corre atrás do resto. O resto é sempre a tua primeira determinação positiva. E por que eu preciso achar esse resto? Porque esse resto é que vai me dizer a localização na circunferência de quaisquer um desses arcos. Ou seja, eu vou saber, professor, se o cara está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. E qual que é a importância disso? Nós sabermos se as relações trigonométricas, as mais conhecidas, seno, cosseno e tangente, terão resultado positivo ou negativo. Professor, além dessas, tem outras? Tem outras sim, mas que derivam dessas três primeiras que vocês já vêm, tá bom? Trabalhando com elas desde, deixa eu ver, eu acho que desde o 8º ano do ensino fundamental, que foi a primeira vez que vocês viram seno, cosseno e tangente de um arco trigonométrico. Se não foi no 8º, foi no 9º ano. Vai depender do livro, vai depender da escola. Já conseguiram localizar no livrinho de vocês? Quem está com o livro, pode procurar aí no sumário, você vai achar aí. Trigonometria, circunferência trigonométrica. A primeira parte do conteúdo seria a nossa primeira aula, conversão de unidades, grau radiano. Na segunda aula, você vai passando as folhinhas aí, ele vai começar a falar o que vem a ser para o seu arco côngruo, que seria a nossa segunda aula de hoje, tá? Aí você já entendeu o que é um arco côngruo, como saber que dois arcos são côngruos, professor, e já entendeu como é que faz a primeira determinação positiva, ou não. Alguma dúvida? Estou com os dois chats aqui ao vivo. Vamos iniciar a nossa segunda aula. Meu bom dia, você que está chegando e nos acompanhando pelo YouTube. Meu bom dia para você que está se conectando pela escola aí, nos acompanhando pelo IPTV. Gente, a aula é ao vivo, gente. O pessoal sempre acha, cria na cabecinha, que acha, professor, é gravada, como é que eu vou perguntar? Fala que eu te escuto daqui. Coloca aí que a gente vai conversando. Professor, olha só, repete para mim. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão, professor, da primeira determinação positiva. Ah, professor, eu já entendi. Calma. Já a gente adentra no outro segmento, que isso aí, professor, vai ser apenas uma etapa do processo geral. Aí a pessoa diz, professor, eu quero a primeira determinação positiva do arco 3.234. Vai ter questão na minha prova que ele pede, calcula a primeira determinação positiva? Não. Professor, vai ter no Enem questão que eu preciso lá, professor, que ele pergunta para mim, eu quero que você descubra a primeira determinação positiva no Enem? Não. Aí você pode estar se perguntando, e para que eu tenho que aprender, professor? Na realidade, você não vai ter a pergunta da questão como, sendo o professor, determine a primeira determinação positiva. Para chegar no resultado da questão, você vai precisar achar a primeira determinação positiva e com essa primeira determinação positiva você chegar ao resultado da pergunta que ele vai estar fazendo para você. Entendeu a diferença? Ah, professor, então é como se isso aí fosse a base do conteúdo. Isso. Eu tenho que isso aí como se já fosse uma coisa. Para multiplicar, o cara diz assim para você, eu tenho que aprender tabuada. Para resolver questões de circunferência trigonométrica, eu tenho que saber identificar a primeira determinação positiva, entendeu mais ou menos? Então, quanto que dá a primeira determinação positiva desse arco? Professor, o processo é o mesmo? Processo é o mesmo. Eu pego o arco, professor, divido por 360. Quando eu fizer a divisão novamente, não faz pela calculadora. Por quê, professor? Porque na calculadora vai dar um número decimal e você não vai conseguir visualizar quem que é o resto. Então, se você fosse utilizar a calculadora, só entende que quando você dividir, você pega somente a parte inteira lá do resultado da calculadora, que vai representar a quantidade de voltas, e faz o cálculo manual. Professor, 360 vezes quanto? Dá o 3.234 ou o mais próximo possível dele. Professor, é 360 vezes 8. 360 vezes 8, professor, deixa eu ver, vezes 2 dá 1.440. Professor,
360 vezes 18 dá um valorzinho bem grande, dá 2.000 e alguma coisa, professor. Para 3.234 sobra exatamente 354. Então, se eu te perguntasse em que quadrante se encontra o arco 3.234? Professor, o 3.234, ele tem a mesma localização do 354. Logo, professor, o 3.234 pertence ao quarto quadrante, professor. A primeira determinação positiva daquele arco é o 354. Vocês entenderam aí, não é? Professor, eu acho que sim. Agora, e se ao invés de nós apresentarmos para você um arco em graus, porque vai aparecer aí no teu livro, eu te der um arco expresso na unidade radiano. Eu quero saber, professor, qual é a primeira determinação daquele arco lá, 37π/5. Como é que eu faço? É uma possibilidade. Nosso colega Gabriel colocou ali no chat o seguinte: professor, nos exemplos anteriores, o senhor dizia assim para mim, eu pego o arco, eu divido ele por 360, eu tenho o quociente, eu tenho o resto. O resto é, professor, a primeira determinação positiva. Se o senhor deu agora um arco 37π/5 radiano, professor, o senhor transforma ele para grau, aí o senhor divide por 360 e procura o resto. Posso fazer isso? Pode, sim, senhor, você pode fazer isso. Como é que eu transformava isso aqui para grau? Professor, isso aqui vai ser 37 vezes 180 e o resultado dividido por 5. Deu quanto? O Gabriel já até colocou ali no chat para a gente. Deu 1.332. Vou pegar aqui a calculadora, Gabriel, para me fazer rapidinho aqui. Olha, eu estou botando aí o resultado. Deixa eu ver aqui. 37 vezes 180 dividido por 5. É isso mesmo. 1.332 graus. Professor, agora que eu transformei, eu posso fazer do mesmo jeito do exercício anterior? Pode. O senhor vai pegar aqui, dividir por 360 graus, vai tentar visualizar quem que é quociente, quem que é resto. Então, se a gente pegar esse valor, dividir, professor, por 360, vai dar 3 como quociente, que vai dar 1.080, 3 vezes 360, professor, dá 1.080. Para 1.332, sobra quanto de resto? Sobra quanto de resto? Professor, sobra 252 graus. Professor, aqui é a minha primeira determinação positiva. Mas espera aí. Sabe o que é o problema, professor? É que eu estou olhando aqui as alternativas e não tem 252, sabe? Porque está tudo em radiano, professor. As alternativas estão em radiano. Vixe, professor, então quer dizer que agora eu tenho que fazer o processo inverso. Eu teria que transformar o 252 graus para radiano de novo. Posso? Pode. Você está percebendo que tem um certo trabalho aí, não está? Tá, professor, deu um pouquinho de trabalho. Gente, vamos lá. Se o valor vier em grau, eu operacionalizo em grau. Se o valor vier em radiano, eu operacionalizo em radiano. Alguns vão dizer, professor, é mais difícil. Não é, gente. Ele te deu em radiano, Gabriel? Todos que estão acompanhando? Você não precisa transformar em grau para achar a primeira determinação positiva. A gente tem um dispositivozinho prático para vocês entenderem. Lá vocês não dividiam por 360? O que é isso aí? 180 mais 72? Não entendi, Gabriel. O que é isso aí, ó? É isso que eu estou tentando explicar. Eu não vou precisar. Do jeito que eu fiz, do jeito que você fez, Gabriel, tá certo? Tá. Você pegou lá, 37 vezes 180, dividiu por 5, deu 1.332. Beleza. Pegou 1.332, dividiu por 360, deu quociente, deu resto. O resto deu 252. Aí teria agora que pegar esse 252, Gabriel, e transformar de volta para radiano.
Por quê, professor? Porque se ele te deu o arco em radiano, ele quer a resposta em radiano. Posso fazer desse jeito? Pode, mas é mais trabalhoso. O que eu quero de vocês? Primeira coisa, quantos radianos equivale a 360 graus? Quantos radianos? Só para me lembrar aqui, professor. Eu sei que 180 graus vale π radiano, logo 360 graus vale 2π radiano. Professor, é para transformar para grau? Não, não é para transformar para grau. Eu só queria que vocês lembrassem dessas duas definições. Como é que vai funcionar, gente? É assim. Eu tenho aqui o 37π sobre 5. Você vai quebrar esse arco em duas frações. Você vai quebrar em duas frações. Toda vez, professor? Não. Não é regra de 3 não, Gabriel. Olha só como é que funciona aqui, ó. Você está vendo o 37π sobre 5? Pronto. Você vai quebrar ele em duas frações, em duas partes. A primeira fração vai representar para mim a quantidade de voltas. A segunda fração vai representar para mim já o arco côngruo. Como é que a gente acha essas frações? Eu já coloquei o mesmo denominador, que é 5, tá bom? Então, eu tenho o seguinte, vamos analisar aqui a primeira fração. Quem que vai ficar aqui em cima, gente? Vamos lá. Primeiro, o cara que eu vou botar ali em cima tem que dar para dividir com o 5 que está embaixo. Tem que dar para dividir com o 5. E, além de dar para dividir, o resultado dessa divisão, vou até anotar aqui, ó. Tem que ser par. Vou já explicar porque tem que ser par o resultado da divisão. Tem que ser par. Então, peraí, professor, ali o senhor tinha 37. O próprio 37 já dá para dividir por 5? Dá não. Aí você vem diminuindo. 36π dá para dividir por 5? Não. 35π dá para dividir por 5? Professor, 35 dá. Ó. Então, eu podia dizer aqui que aqui seria 35π. Mas espera aí, professor, dá para dividir? Dá. Quanto é que dá 35 dividido por 5? Professor, 35 dividido por 5 dá 7. E, professor, não vai ser o 35 ainda. Dá para dividir, mas o senhor acabou de dizer que o resultado da divisão tem que ser par. Então, vamos continuar diminuindo. 34 vai dar para dividir por 5? Não. 33 não. 32 não. Professor, sabe qual que é o número que vai dar para dividir por 5? 30. O próximo que vai dar para dividir por 5 é o 30. Então, vai ficar 30π. 30 dividido por 5 dá 6. 6 é... Pá, achei a primeira fração, professor. Vocês entenderam? Achei a primeira fração. Professor, como é que eu acho a segunda fração, professor? Aqui não era 37? Você não já botou 30 na primeira fração? Então, a segunda fração tem que ser o que falta. 7π, 30π com 7π vai dar 37π. E, professor, é só esse o raciocínio? É só este o raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam. Vocês pegam, vou repetir. Vocês pegam um 37π sobre 5, vocês vão quebrar ele em duas frações. Entendeu até aí? Vocês vão quebrar em duas frações. Lembra lá que eu coloquei para vocês que, professor, 360 graus vale 2π radiano, professor. Ou seja, isso aqui corresponde a uma volta. Isso aqui corresponde a uma volta, né, professor? Se o cara perguntar 2π radianos, corresponde a quantas voltas, professor? Deixa eu só botar com a canetinha vermelha. 360 graus corresponde a 2π radiano, ou seja, 360 graus corresponde a um arco de uma volta completa. 2π radiano também corresponde a um arco de uma volta completa. Até aí tudo bem. Professor, o senhor acabou de dizer para mim que o senhor vai ter que encontrar essas duas frações. O resultado da primeira fração, professor, tem que ser par. Aquela interrogaçãozinha que está lá em cima tem que dar para dividir com 5 e tem que ser par.
Você lembra que eu fui colocando 35, professor? Dava para dividir por 5, só que dava ímpar. E, professor, então, peraí, como é que vai ficar lá? Teria que ser o 30, né, professor? Porque 30 dividido por 5 dá 6. 6 é par. Beleza, professor. Se lá era 37, o senhor já colocou 30. 30 para 37, professor, a segunda fração tem que ser quanto? E, professor, ainda tem isso. 30 dividido por 5 dá 6π. Esse 6π, o senhor disse que a primeira fração representava para mim a quantidade de voltas. Isso mesmo. O processo esse 6π vai dizer para mim o tanto de voltas que eu vou dar? Vai, gente. Por que que o senhor pediu que fosse par, professor? O senhor pediu que fosse par porque a cada 2π radiano, professor, você tem uma volta. Aqui dentro desse 6π, você vai ter exatamente, professor, 3 voltas, porque 2π, 2π, 2π. Ou seja, professor, 2π, 2π, 2π vai dar o 6π, né, professor? Vão dar 6 voltas completas. Por que tem que ser par, professor? Porque uma volta, professor, é o 2π, o 2π é par. Então, eu tenho que ter um resultado par para saber quantos 2πs cabem aí dentro. Ah, professor, então agora a segunda fração ficou fácil, professor. Eu já sei que para chegar no 37π sobre 5, eu vou dar 3 voltas completas e vou andar mais um resto de caminho de 7π sobre 5. Esta segunda fração já é a sua primeira determinação positiva. Agora sim, caso eu precise saber em que quadrante está o 37π sobre 5, professor, eu vou dizer para você, cara, esse cara aqui, ele está no terceiro quadrante, professor. Como é que você sabe? Eu peguei aqui, ó, não é 7π sobre 5? Professor, isso aqui é 7 vezes 180 dividido por 5. Quanto é que dá 7 vezes 180? Fazendo a questão, 7 vezes 180 e o resultado dividido por 5 dá exatamente o 252 graus. Ou seja, 252 graus está no terceiro quadrante. Vocês entenderam? Quer que façam mais uma? Vou fazer mais uma com o radiano. Eu quero que você me dê, professor, a primeira determinação positiva desse arco aqui, ó. Primeira determinação positiva desse arco. 41π sobre 3 radianos. Professor, eu posso transformar para grau, dividir por 360, achar quociente e resto? Pode. Só que se o valor está em grau, eu faço a conta em grau. Se o valor está em radiano, eu faço em radiano. Professor, o senhor disse que eu pegasse aquele arco, quebrasse ele em 2 frações. Sendo que das 2 frações, a primeira tem que ter quociente par. E a segunda fração já é obrigatoriamente a minha primeira determinação positiva. Professor, o senhor tem ali 41, né? 41 dá para dividir por 3? Não. 40, você vai diminuindo. 40 não. 39 dá. 39 dá para dividir por 3. Professor, mas se o senhor pegar 39 dividido por 3, o resultado vai dar ímpar. O resultado tem que ser par. O número que eu for colocar lá naquela primeira interrogação tem que ser par, professor. Então, 39 não, 38 não. Professor, o número que vai dar para dividir com aquele 3, professor, é o 36π. Bacana, Gabriel, show de bola. É o 36π. Se eu dividir 36 por 3, professor, dá exatamente 12π. O que é aquele 12π que a gente falou para vocês? O resultado da primeira volta corresponde, professor, àquela primeira fração. Melhor, o resultado da primeira volta, a quantidade de voltas. Me expressei mal. A quantidade de voltas, ela é representada por aquele primeiro quociente, pelaquela primeira fração. Então, 36 por 3, se não tiver entendido, vai lá no chat, coloca pra gente. Professor, aquele 12π vai dizer para mim a quantidade de voltas? Vai, gente. Por quê? Eu sei que uma volta, professor, eu percorro um arco de 2π
radiano, professor. Ali o senhor tem 12π. 12, professor, 12π. Se uma volta é 2π, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Professor, o senhor vai dar 6 voltas completas para percorrer 12π radiano. O senhor vai dar 6 voltas completas. Cada volta é 2π. Ah, professor, então, peraí. E a segunda fração, gente? A segunda fração, gente, é só consequência da primeira. O senhor tem um total aqui de 41. Aqui o senhor já tem 36. 36 para 41. Quanto é que vai ser a outra fração, professor? Quanto que vai ser a outra fração? Outra fração tem que ser 5π sobre 3. Essa segunda fração é o que nós estamos tentando identificar. Essa segunda fração, professor, ela já corresponde à nossa primeira determinação positiva. Vocês entenderam? A segunda fração corresponde à minha primeira determinação positiva. Eu acho, olha lá na circunferência trigonométrica, onde é que ela vai ficar localizada? Olha o quadrante dela lá. E, professor, aquele 5π sobre 3 vai estar no quarto quadrante. Como é que o senhor sabe que ele está no quarto quadrante? Eu vou fazer a conta aqui, professor. 5π sobre 3, professor, é a mesma coisa que 5 vezes 180, que é o valor do π, dividido por 3. 180 por 3 dá 90, 180 por 3 vai dar exatamente 60, 60. 5 vezes 60 vai dar, ó. Ah, entendi, professor. Então, peraí. Se o valor vier em grau, faço em grau. Se o valor vier em radiano, faço em radiano mesmo, né? Então, nesse caso, ali, eu só vou precisar mesmo passar para grau, caso a questão pergunte para mim o quadrante, ou caso eu tenha a necessidade de saber o quadrante do 5π sobre 3. Tudo bem até aí? De boa? Tranquilo? Professor, olha só. Eu quero que você diga, ou melhor, eu quero que você encontre para mim 5 arcos côngruos a esse cara aqui, ó. Eu quero 5 arcos côngruos do 380 graus. Professor, o que são arcos côngruos? São arcos que têm a mesma localização na circunferência. Então, toda vez, gente, toda vez que eu precisar ou que eu estiver em uma situação problema, que eu precise de um arco côngruo, ou que a própria questão pergunte para mim, eu quero um arco côngruo, a primeira coisa que você tem que achar é a seguinte: achar a primeira eu tenho que achar a primeira determinação positiva. Primeira coisa que eu tenho que achar é 20, Gabriel? Como é que eu acho a primeira determinação positiva? Professor, tipo, eu podia fazer manualmente, como eu fiz anteriormente. Aqui a origem, né, professor, é o 0 grau. Se eu sair andando aqui, ó, para saber onde é que vai parar o 380, quando eu dei uma volta completa aqui, eu já andei 360. Você quer chegar aonde? No 380, professor. Então, se eu teria de 360, que o senhor já deu uma volta, para o 380, o senhor tinha que andar mais 20 graus, professor. Aqui, professor, vai ser o 20 graus. Aqui vai ser o 380 graus e aí vai. Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. Isso. Eu poderia fazer com conta, né, Gabriel? Quantos arcos côngruos eu posso ter? Infinitos. Eu posso ter infinitos arcos côngruos. Por quê, professor? Porque eu posso dar infinitas voltas nessa circunferência. Pelo processo normal, professor, pelo processo algébrico, para mim não ter que ficar desenhando, para mim não ter que ficar rodando, professor, eu simplesmente pego o arco. E quando que eu vou pensar em arco côngruo? De novo, se o ângulo que ele te der for um arco de medida maior que 360 graus, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é quem é o côngruo. Quem é a primeira determinação positiva. Como é que eu faço isso? Caso a medida do arco esteja em grau, divide por 360. Estou fazendo lá. 360 vezes 1 é 360. Para 380 vai dar 20 graus. Professor, o 20 graus é a primeira determinação positiva. Então, professor, a partir do 20 graus, eu já posso dizer para o senhor
que o 20 graus, o 380, o 740, 1100, 1460 e 1820, todos esses 5 arcos são arcos côngruos. O 20 graus, professor, ele está na primeira volta, o 380 na segunda, 740 na terceira e aí vai. Professor, mas espera aí, como é que o senhor fez para achar o 740, o 1100, o 1460, o 1820? Gente, aqui é só a lógica. Você está no 20 graus, você está vendo 20 graus, aquele pontinho lá, que é o meu ponto de partida? Entenda que para você que está aqui no 20 graus, que é a primeira determinação positiva, para o senhor dar uma volta completa e chegar no mesmo local, estou saindo daqui, estou andando. Professor, para o senhor chegar de novo no mesmo ponto, o senhor vai ter que descrever um arco de 360 graus. Então, 20 graus, se eu andar 360 graus, que é uma volta, eu vou parar no 380. Se eu andar mais 360 graus, 740. 740 mais 360 graus, 1100. 1100 mais 360, 1460. Ou seja, professor, para chegar no 1820, era só pegar o 1460 e acrescentar uma volta, ou seja, acrescentar 360. Vocês entenderam? Então, se você tem um arco côngruo, se você já tem um arco e você quer achar o próximo arco côngruo dele, é só acrescentar 360. Se você quer saber o arco côngruo anterior a ele, é só subtrair 360 graus. Vocês entenderam? Então, professor, peraí. Se eu posso ter, professor, qualquer arco, eu posso ter, se para qualquer arco eu posso ter infinitos arcos côngruos, como é que eu represento infinitas respostas? Não tem como você representar infinitas respostas. Eu vou ter que me utilizar de uma propriedade, de uma fórmula, que vai dizer para mim que a partir da primeira determinação positiva, eu posso estar achando qualquer arco côngruo. Então, aqui, ele quer que eu escreva a forma geral de todos os arcos côngruos possíveis do 600 graus. Ou seja, quantos arcos côngruos tem os 600 graus? Infinitos, professor. Por quê? Porque eu posso dar 1, 2, 3, 4, 5, eu posso dar infinitas voltas. Então, essa forma geral, ela já me diz todos os infinitos arcos côngruos que aqueles 600 graus pode ter. Mas qual que é o ponto de partida de qualquer análise sobre arco côngruo? É você encontrar a primeira determinação positiva. Vai pensando aí, já vai me dizendo qual que é a primeira determinação positiva dos 600 graus. Prof, pelo que eu lembro, se eu começo dividindo por 360. Isso aí é a forma geral? Não, não. Você já vai entender o que seria a forma geral. Professor, dividindo por 360, eu fazia 360 vezes 1. 360 vezes 2 dá 720. Passa. Então, é 360 vezes 1. Professor, eu já sei que para chegar nos 600 graus, eu vou ter que dar uma volta completa e vai sobrar quanto de resto? Professor, vai sobrar exatamente 240 graus de resto. Pronto. Eu achei a minha primeira determinação positiva. Eu achei a minha primeira determinação positiva, ou seja, o meu ponto de partida. Então, deixa eu mesmo desenhar manualmente aqui, depois vai aparecer a animação bonitinha. Está aqui a minha circunferência, plano cartesiano. Professor, esse cara aí, ele está bem aqui, professor, por aqui. Aqui está o 240 graus. Ele é côngruo do 600? É, professor, ele é côngruo do 600. Côngruo do 600? É sim, professor, ele é côngruo do 600. Então, na situação, como é que eu faço para achar o próximo côngruo do 240? Igual que eu expliquei agora há pouco. Professor, se o senhor já tem a primeira determinação positiva, e o senhor quer achar o próximo côngruo, é só acrescentar 360. Ou seja, 240 mais 360 vai dar o 600, que é o segundo côngruo. Se eu pegar 600 mais 360, professor, eu já vou achar 960, que já é outro côngruo. Se eu pegar 960 mais 360, professor,
já vai dar exatamente, deixa eu ver, 60, vai dar 1020, 1020 com 300, 1320, já seria o próximo côngruo. Ou seja, professor, o senhor pega, o ponto de partida é o 240. O senhor vai fazendo mais 360, mais 360, mais 360, sempre mais 360, o senhor vai achando os próximos côngruos. Então, professor, é 360 vezes a quantidade de voltas. Então, para você encontrar a forma geral, professor, de qualquer arco côngruo, ela é escrita dessa forma que vocês estão visualizando na telinha aí, ó. Vai ser aquele alfa. O que é aquele alfa? Aquele alfa lá é a tua primeira determinação positiva. Ou seja, aquele alfa é o 240 graus. E, professor, e aquele K? Aquele K, professor, ele vai representar a quantidade de voltas que você teve que dar, professor, para chegar naquele ângulo. Professor, dentro da primeira volta, eu tenho K igual a 0. Quando eu passo, ou seja, quando eu tenho que dar mais de uma volta, professor, quando eu tenho que dar mais de uma volta, aí eu tenho que o K é 1. Se eu tenho que dar mais de 2 voltas, K2. Então, entenda, até 360 graus, K igual a 0. Porque tem alguns alunos que querem dizer, professor, o K representa a quantidade de voltas. Quantidade de voltas, professor, que eu tenho que dar além da primeira. Quantas voltas eu tenho que dar além da primeira? Se eu considerar que o K é igual a 1, professor, quer dizer que você teve que passar de uma volta. Entendeu? Mais de uma volta. Professor, K igual a 2, mais de 2 voltas. K igual a 3, mais de 3 voltas. Ah, então vai ficar, professor, que o alfa lá é a minha primeira determinação positiva. Então vai ficar 240 mais K vezes o 360 graus. Ou seja, se o K for 0, vai ficar 240 mais 0 vezes 360, que dá 0. 240 mais 0 dá o próprio 240 graus. Ou seja, a primeira determinação positiva é aquela que o meu K vale exatamente 0. A primeira determinação positiva é aquela que o K é a fórmula pronta, Gabriel. Professor, aí o valor, o senhor botou lá, forma geral em grau, não é isso? Tem a forma geral em radianos, é a mesma fórmula. O que muda, professor, é que no lugar do 360, você vai colocar a representação deste em radiano. Ou seja, ao invés de ser K vezes 360, vai ser K vezes 2π. Mais isso, se o arco que ele me der for em radiano. A gente não trabalhou agora há pouco arcos em radiano, a obtenção da primeira determinação positiva, professor, lá na determinação, o senhor quebrava em 2 frações, a primeira fração tinha que ser par, a segunda fração era o meu arco côngruo, ou seja, era aquele teu alfa, era a tua primeira determinação positiva. Tô vendo mais gente chegando agora, pessoal que tá chegando agora, se conectando agora, gente, muito já foi falado no comecinho da aula. Quando você tiver um tempinho, volta a barrinha, tá bom? Vê tudo que a gente trabalhou, que hoje a gente tá fundamentando algo maior que vai ser apresentado lá na frente, tá bom? Tá, é a base para este algo maior. Prof, se fosse em grau, é alfa mais K vezes 360. E aquele K é sempre um número inteiro, professor. Porque ele pode ser número positivo ou negativo. Se eu considerar que o K é um número positivo, eu estou rotacionando no sentido anti-horário, positivo. Se o K for negativo, eu estou rotacionando no sentido horário. Igual como a gente explicou no comecinho da aula. Pegou a ideia? Então, peraí, professor, faz mais questão para mim. Olha só. Para a gente trabalhar, professor, com arcos, eu já sei lá do fundamental que o tio dizia para mim, eu tenho que aprender o 30, o 45 e o 60 graus. Não é isso? Que tinha a tabelinha lá, tinha a musicazinha, seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembrou, não é? Professor, mas agora eu estou percebendo que o senhor começou o conteúdo, o senhor está dizendo para mim que além do 30, do 45 e do 60, eu vou trabalhar com praticamente qualquer ângulo. E na sua grande maioria das vezes, esses ângulos, eles vão se apresentar para você de 2 formas. Quando você estiver na questão de trigonometria, do estudo da circunferência trigonométrica, o ângulo que ele te deu,
ele não vai ser o 30, o 45 e o 60. Pode até ser eles, mas na grande maioria das vezes não é o 30, o 45 e o 60. E aí, professor, como é que eu faço? Porque aquela tabela eu já sei. Eu também vou precisar saber seno, cosseno e tangente desses outros arcos? Vai sim. Mas aí você vai pensar da seguinte forma, gente, o ângulo que ele me deu aqui não é nem o 30, nem o 45, nem o 60, mas ele é parente, eu costumo até brincar. Ele é um parente, professor, do 30, do 45 e do 60. Eu tenho 2 graus de parentesco. Você aprende desse jeito que você não vai se confundir. Eu tenho 2 graus de parentesco. Ou o cara é parente côngruo, que foi o que nós acabamos de discutir na primeira aula e até agora há pouco, que é aquele que eu divido por 360 e acho o resto. Ou o cara é côngruo, ou o cara ele vai ser simétrico. Cabe a você chegar no ângulo e olhar para ele. Cara, esse cara aqui vai ser côngruo ou esse cara vai ser simétrico de um daqueles que eu tenho a obrigação de saber. Quando é que eu penso que o cara pode ser côngruo? A primeira ideia, se o valor do arco que lhe for fornecido for superior a 360, a primeira coisa que você vai ter que pensar, quem é o côngruo dele. Professor, se o cara não for o 30, não for o 45, não for o 60, mas é um valor de 0 a 360, se for um valor de 0 a 360, você vai se perguntar quem é o simétrico desse cara. Então, peraí, professor, me explica o que é simetria. No significado da palavra simétrico, quer dizer oposto, não é isso? Se tu tem 5, o oposto de 5 é menos 5. Mas no caso, professor, da simetria na circunferência trigonométrica, está relacionada mais, professor, ao oposto vertical em relação aos planos, ao plano cartesiano, ao eixo X e ao eixo Y, e, professor, ao plano vertical, ao horizontal e ao vertical. Então, de forma prática, para você entender, eu estou colocando aquele 30 graus. É um ângulo conhecido seu, não é? É. Quantos quadrantes nós temos? Professor, nós temos 4 quadrantes. O 30 graus está no primeiro. Quem são os simétricos do 30? São os arcos que estão nos demais quadrantes. Ou seja, qual é o quadrante oposto horizontalmente do primeiro, professor? Qual é o quadrante oposto do 30 graus verticalmente? Prof, peraí. Então, se eu te perguntasse, quem é, professor? Esse ângulo que está lá do outro lado, professor, é o simétrico do 30. É o simétrico vertical do 30, professor. Horizontal, perdão. E, professor, como é que eu faço para descobrir quem é o simétrico do 30? Eu tenho umas expressõezinhas, mas eu queria que você raciocinasse comigo. Como é que eu faço para achar lá? Eu sei que este ponto aqui é sempre a origem. Aqui é o 0 grau, né, professor? Quantos graus eu percorri aqui, professor? Aqui o senhor percorreu 30 graus, professor. Como esse pontilhado é paralelo, professor, ao eixo X, se eu te perguntasse quantos graus vale esse arco aqui? Professor, esse arcozinho aqui também vale 30 graus. E, professor, eu quero saber quanto é que vale esse ângulo aqui. Quanto é que vale esse ângulo? Ali é 30 graus. Professor, é bem simples. Se o senhor, partindo da origem, o senhor está aqui, professor, nesse ponto A. O senhor sair caminhando, professor, o senhor está caminhando. E o senhor chegou até aqui, professor. Se o senhor der essa volta aí, ó, o senhor está caminhando, o senhor descrever um arco de quantos graus? Professor, para chegar até ali, o senhor andou 180 graus, mas o senhor passou, professor. O senhor passou do ponto que o senhor queria. O senhor queria descobrir quanto é que vale esse ângulo aqui, professor. Só que quando o senhor andou até ali, o senhor andou 180 graus, professor, não foi? O senhor teria que voltar quantos graus? Professor, o senhor teria que voltar 30 graus, professor. Quanto é que vale aquela interrogação lá? Se aquela interrogação ela vai valer 150 graus. Por quê? Porque é 180 menos o 30. 180 menos o 30 que o senhor passou. Ah, entendi, professor. Então, aquele ângulozinho lá, ele corresponde a 150 graus. Eu já posso te afirmar que aquele 150 graus, ele é simétrico do 30.
Aquele 150 graus, ele é simétrico do 30. Professor, eu tenho aqui, professor. Tem a simetria central também. Professor, quanto é que vale aquele ângulo lá de baixo? Como é que o senhor faz para achar aquele ângulo lá de baixo? O professor segue o mesmo raciocínio? Se esse pedacinho aqui é 30 graus. Este pedacinho aqui eu sei que é 30 graus. Este pedacinho aqui também eu sei que é 30 graus. Professor, quando o senhor sai andando até aqui, o senhor já andou 180 graus. Ou seja, para chegar nesse próximo ponto, o senhor vai ter que andar mais 30 graus. 180 mais 30, professor, esse ângulozinho aqui vai valer quanto? Aquele ângulozinho lá vai valer quanto? Professor, 30, 150, se não estiver entendendo. Professor, por que que ali você tem que ir no chat me perguntar? Que aí a gente apaga e recomeça a explicação. Professor, aquele ângulo lá, ele vale, professor, 210 graus. Eu já tenho outro simétrico, professor, do 30, que também é simétrico do 150. Isso, professor. O 150 e o 330 são opostos pelo centro da circunferência, são sim. Simetria central aqui. Professor, olha só. Eu quero saber quanto que é, professor, esse outro arco. E, professor, aquele ali, quanto é que vocês acham que é aquele ali? Processo simétrico também do 30, gente. O que eu quero que vocês entendam é que todos esses arcos que eu estou encontrando tem como ponto de partida esse cara de cá. Ou seja, eu preciso saber, professor, qual que seria o simétrico do primeiro quadrante. Se eu souber o simétrico do primeiro quadrante, eu acho todos os outros. Professor, de novo, cada pedacinho desse eu acho que eu já entendi. Aqui é 30. Aqui é 30, né, professor? Isso mesmo. Aqui é 30. E esse pedacinho aqui, lógico, que é 30 graus também, professor. Então, peraí. Quando eu dou uma volta completa, professor, eu descrevo um arco de 360 graus. Então, 360 graus voltando 30 graus, aquele ângulo ali vai valer quanto, gente? 360 menos 30, aquele arco lá, professor, ele vai valer 330 graus. Professor, eu entendi aqui que se nós formos, professor, fazendo esse deslocamento aí, nós temos como encontrar todos os simétricos do 30 graus. Então, por que que eu preciso aprender simetria? Eu poderia simplesmente perguntar para você, quanto que vocês acham que é o seno de 30? Ah, professor, isso aí eu tenho que saber desde o ensino fundamental. O seno de 30, professor, eu aprendi que é 1/2. Se eu te perguntar, então, quanto que é o seno de 150? Está na tabela o 150? Não, professor, naquela tabelinha que eu aprendi, só tinha o 30, o 45 e o 60. E como é que eu faço para achar o seno de 150? Você vai pensar daquela seguinte forma. Eu, aluno, eu só tenho a obrigação de saber o 30, o 45 e o 60. Os demais ângulos que aparecerem para mim, ou serão côngruos, ou serão simétricos dos que eu tenho a obrigação de saber. Então, aquele 150, eu acabei de entender que ele é simétrico do 30, que eu sei que é 1/2. Então, o seno de 150 também vai ser 1/2. Ô, professor, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Por quê? Porque eles são simétricos. Só que quando a gente fala de simetria, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter, professor, que seja o mesmo resultado, ora positivo, ora negativo. Tipo, se eu perguntar para você quanto que é o seno de 210 graus, como você sabe que ele é parente lá do 30, qual é o grau de parentesco? Ele é simétrico. Ele é simétrico do 30, também vai ser 1/2. Só que por ele estar no terceiro quadrante, vai ser 1/2 negativo. É menos 1/2. A mesma coisa vai acontecer para o seno de 330. Também vai ser menos 1/2. Mas em módulo,
É um meio para esse. É um meio. É um meio. Ou seja, em módulo, professor, esses 4 arcos vão ter o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. Em módulo. Só que dependendo do quadrante, ora este resultado será positivo, ora este resultado será negativo. Professor, como é que eu vou saber quanto que é positivo e quanto que é negativo? A gente ainda vai chegar na variação de sinal. Eu só estou tentando justificar a importância de você saber reconhecer um arco côngruo e agora um arco simétrico. Se eu não souber simetria, eu não saberei calcular nenhuma razão trigonométrica para o 150, para o 210, para o 330, ou para quaisquer arcos que não estejam no primeiro quadrante. Pegou a importância? Professor, vamos treinar um pouquinho isso aqui. Algebricamente falando, se eu precisar fazer conta, ou se eu precisar saber em que quadrante está um arco, professor, simétrico, a gente tem que os arcos no primeiro quadrante tem representação algébrica como sendo x. Então, x representa para mim todos os arcos do primeiro quadrante. Você vai aprender essas expressões e você vai entender quando que você vai utilizá-las. Todos os arcos do segundo quadrante, primeiro quadrante, professor, os ângulos que estão no primeiro quadrante é x. Os ângulos que estão no segundo quadrante são simétricos, professor, ó. Para me achar o simétrico daquele x é 180 menos x. Para me achar os demais, professor. No terceiro quadrante é 180 mais x. E no quarto quadrante, 360 menos x. Vocês entenderam? E, professor, aprender. Tem que aprender essa parte aí. Temos que aprender x, 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x. Isso se eu te der os arcos em grau. Isso se eu te der os arcos em grau, professor. X, 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x. Aprender essas expressões, tá bom? Vou já mostrar. Professor, então, na nossa situação, se, por exemplo, eu te der esse ângulo de 135 graus, que lá quando eu peguei, professor, o de 30 graus, eu teria como ir achando todos os outros. Mas eu quero saber quem é o simétrico dele no primeiro quadrante. Ou seja, nós estamos aprendendo agora a reduzir um arco ao primeiro quadrante. Prof, volta lá, só um detalhe. No segundo quadrante, qual é a expressão do segundo quadrante aqui? 180 menos x, não é? Então, todos os arcos do segundo quadrante, professor, são representados pelo 180 menos x. Então, eu posso dizer, professor, que o 135 graus, professor, ele é igual ao 180 menos x. Você entendeu? A expressão do segundo quadrante não era 180 menos x? Então, qualquer valor que eu coloque no segundo quadrante, você iguala a 180 menos x. Se você resolver essa conta, você vai ter que x é igual a 180 menos 135. X é igual a 40 e... Ah, professor, o x é o primeiro quadrante. É, gente, então eu já sei que quem vai estar aqui, professor, é um arco de 45 graus. Professor. E nos demais, professor? Como é que eu vou fazer para achar nos demais arcos? Gente, se você acha o primeiro quadrante, você acha todos os outros. Espera aí. Você acha todos os outros. Vou repetir. Olha só. Esse cara, ele está no segundo quadrante. Qual é a expressão do segundo quadrante? Eu acabei de visualizar com vocês que cada quadrante tem uma expressão. Primeiro quadrante é x. Segundo quadrante, professor, 180 menos x. Terceiro quadrante, 180 mais x. E quarto quadrante, 360 menos x. Então, o que acontece, professor? O 135 graus aqui, ó, ele é a expressão do segundo quadrante. Então, eu posso dizer
que 180 menos x é igual a 135, ou 135 igual a 180 menos x. Resolvendo esta equação, a gente vai encontrar que o x vale 45, ou seja, nós acabamos de encontrar o arco do primeiro quadrante, professor. Nós acabamos de encontrar o arco do primeiro quadrante. Então, eu acabei de encontrar que esse arco vale 45. Você conseguiu achar o arco do primeiro quadrante? Pronto. Os demais é consequência. Por quê, professor? Porque o arco que representa este cara aqui, ele é o 180 mais o x, que você acabou de descobrir. Esse cara aqui é o seu x. Professor, o arco que fica aqui, professor, é 360 menos x, professor. Você entendeu a importância aí? Professor, então, 180 com 45, esse ângulo aqui vai ser 225, e 360 menos 45, esse ângulo aqui vai valer 315 graus. Nós achamos todos os simétricos do 135. Entendeu aí direitinho? Isso, Gabriel. Muito bem. Deixa eu colocar outro exemplo. Professor, eu tenho agora aquele arco lá embaixo, 240 graus. Como é que eu vou fazer, professor, para achar todos os outros pontos? Professor, quem fica neste ponto aqui é o 180 mais x. Então, eu vou fazer a conta aqui. 180 mais x é 240. Vai ficar x é igual a 240, professor, menos 180. X é igual a 60. Achei o x, professor. O x fica onde? Primeiro quadrante. Achei o cara daqui, professor. Achei o primeiro quadrante. Pelo primeiro quadrante, eu acho todos os demais. Como assim, professor? Esse segundo quadrante é 180 menos x. 180 menos 60 é 120. O do quarto quadrante é 360 menos x. O x é 60, não é isso? O x é 60. Isso daqui, professor, é 360 menos o x. 360 menos x aqui vai ser, professor, 300 graus. Você entendeu? Esse daqui de cima era esse 120 que nós encontramos, é o 180 menos x, o 240 é o 180 mais x, e o 300, professor, é o 360 menos o x. Ou seja, novamente, se você souber o x, você sabe todos os outros simétricos. Você vai perceber que a maior parte das questões, para não dizer quase todas, ele se utiliza quase que sempre desses arcos aqui. Então, você vai ficar, como que eu posso dizer? Você vai memorizar isso aqui, porque quase sempre você vai estar utilizando os mesmos arcos. Olha mais um. Tenho aqui 300, professor. Eu lembro que esse cara que está aqui, ele é 360 menos o x, não é isso? O cara que está aqui, professor, é o x. O cara que está aqui é o 180 menos x. E o cara que está aqui é 180 mais o x. Professor, ele já me deu 300. Já, professor. O 300 que ele me deu é igual ao 360 menos x. Você vai resolver essa conta. Vai ficar x é igual a 360 menos 300. X é igual a... Achei o primeiro quadrante, professor. Aqui é 60 graus. O x vale 60. Então, já tem como achar todos os demais. Se no segundo quadrante é 180 menos o x, que é 60, aqui dá 120. Se no terceiro quadrante é 180 mais x, que é 60, 180 mais 60 vai dar exatamente 240 graus. Entendeu as simetrias? Você entendeu como é que acha simétrico? Você entendeu quando pensar o simétrico? Mais uma, professor. Olha só. Da mesma forma que eu posso achar simetria com os arcos se apresentando em graus, eu também posso já fazer a conta direto com os arcos em radiano.
Como é que vai funcionar em radiano? Professor, se vier em grau, faz conta em grau. Se vier em radiano, faz conta em radiano. E no caso aqui do radiano, tem um bizu. Tem um bizuzinho para você não ter que transformar para grau para achar o simétrico. Como assim? Do mesmo jeitinho. X representação algébrica para o primeiro quadrante. No segundo quadrante não era 180 menos x? A única diferença é que no lugar do 180, professor, eu coloquei o π, professor, que é o mesmo 180 menos x. Aqui é o 180 mais x. Só que no lugar do 180 eu coloquei o π. E no quarto quadrante, professor, 2π aqui, ó, é 360 menos o x. Tá, professor? O que eu busco sempre? Encontrar esse x. O que eu busco sempre é reduzir todos esses arcos do segundo, terceiro e quarto quadrante, reduzir os seus valores ao primeiro quadrante. Se eu descobrir esse cara aqui, eu descubro todos os outros. Eu resolvo a minha situação, problema, para a pergunta que ele estiver fazendo para a gente. Então, professor, saber a representação algébrica da simetria importante é assim, x, 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x. No caso, se o arco que ele lhe der for em radiano, considere x, π menos x, π mais x, 2π menos o x, professor. Como assim? Você está vendo aí o π sobre 6? Eu poderia operacionalizar. Quem seriam os simétricos do π sobre 6? Prof, olha, se aqui, professor, esse cara que fica aqui, ele é o π menos o x. E esse cara aqui é o x, eu teria que fazer uma conta. Vai ficar π menos o x, que é π sobre 6. Para a gente resolver uma conta como esta, tem denominador, professor. Eu tenho que tirar, então, o MMC. Então, o MMC aqui, professor, aqui embaixo é 1. O MMC ia dar 6. Ia ficar 6 dividido por 1 dá 6, vezes π, vai dar 6π, menos 6 por 6 dá 1, vezes o π lá de cima vai dar o π. Professor, 6π menos π, aquele ângulozinho lá de cima, ele vai ser o 5π sobre 6. Essa interrogaçãozinha aqui, professor, corresponde ao 5π sobre 6 radiano. Ah, professor, mas aí tem que fazer, toda vez eu vou ter que fazer uma conta com fração, com MMC? Se você quiser. A gente tem um métodozinho prático, senão teria que fazer mesmo. Tipo, nesse outro aqui, esse de cima era π menos x. Esse aqui de baixo, professor, é π mais x, professor. Então, teria que ser π mais π sobre 6. Fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, para achar aquele 5π sobre 6. E esse daqui, professor, é 2π menos x. Para que eu não tenha a necessidade de estar fazendo contas fracionárias, a gente tem um bizuzinho para mostrar para você. Como é assim, professor? Pegando esse exemplo aqui, olha o que é que você pode fazer. Você já coloca sobre 4 todos, professor. O que é para a gente achar em cima? Gente, presta atenção. Olhando para este 4... esse aqui de cima é uma unidade a menos do que o 4. Esse de baixo é uma unidade a mais do que o 4. Esse de cima, professor, é o dobro desse 4 menos 1. Então, professor, espera aí. Uma unidade a menos do que 4 vai ser 3. Pronto, professor, 3π. Uma unidade a mais do que o 4, professor, é 5. Aqui vai ser 5π sobre 4. E o dobro de 4 é 8. O dobro de 4 é 8, menos 1 vai ser igual a 7π. E, professor, não entendi direito, não. Calma. Esse vai ser o ponto de partida da nossa próxima aula. Hoje era só para a gente ter uma ideia. O que que a gente tinha como base para o plano de hoje? Vocês entenderam o que que seria congruência. Então, vocês já pensaram aí direitinho? Toda vez que eu olhar para um arco, eu vou pensar da seguinte forma. Se não for o 30, o 45 e o 60, eu vou pensar, cara,
ele deve ser parente de alguém. Quais são os graus de parentesco? Quando a gente brinca assim, ninguém esquece. Ou o cara é côngruo, ou o cara é simétrico. Côngruo nós já exercitamos bastante hoje. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de simetria. A gente vai ficando por aqui, desejando uma ótima manhã a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, galerinha!